Ano Bíblico 2022. Hoje, 20 de fevereiro. Números, capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, israelitas se juntaram à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles que foi morta quando a praga que enviei por causa de Peor. Números, capítulo 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam o recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam o recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Neumoel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo os clãs, foram de Neumoel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim,
o clã Jaquinita. De Zerá, o clã Zeraíta. De Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram: de Zefon, o clã Zefonita. De Ag, o clã Agita. De Suni, o clã Sunita. De Onsni, o clã Onsnita. De Eri, o clã Erita. De Arode, o clã Arodita. De Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram: de Selá, o clã Selita. De Pérez, o clã Perezita. De Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita. De Amul, o clã Amunlita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram: de Tolá, o clã Tolaíta. De Puá, o clã Puvita. De Jazubi, o clã Jazubita. De Sinron, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram: de Zered, o clã Zeredita. De Elon, o clã Elonita. De Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram: os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Gezer, o clã Gezerita. De Eleque, o clã Elequita. De Asriel, o clã Asrielita. De Siquém, o clã Siquemita. De Semida, o clã Semidaíta. De Efer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Efer, não teve filhos. Teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram: de Zutela, o clã Zutelaíta. De Bequer, o clã Bequerita. De Taã, o clã Taanita. Esses foram os descendentes de Sutela. De Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram: de Belá, o clã Belaíta. De Asbel, o clã Asbelita. De Airã, o clã Airamita. De Zufã, o clã Zufamita. De Rufã, o clã Rufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita. De Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos eles eram suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer,
segundo seus clãs, foram: de Imna, o clã Iminaíta; de Isvi, o clã Isvita; de Berias, o clã Beraíta; e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Maquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram: de Jazeel, o clã Jazeelita; de Guni, o clã Gunita; de Jezer, o clã Jezerita; de Silém, o clã Selemita. Esses foram os clãs de Naphtali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes listados. A um clã maior dê uma herança maior, a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e entre os clãs menores, segundo o recenseamento dos levitas. Estes foram os levitas contados segundo seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Esses também eram dos clãs levitas: o clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz a Arão, Moisés, Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano e estranho perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foram contados e foi 23.000. Não foram contados juntos com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto. E nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai.
Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem sua herança ao irmão dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consumar e consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Há muitas coisas a aprender nesses 3 capítulos de Números 25, 26 e 27. No capítulo 25, vimos que depois que Balaão tentou amaldiçoar o povo e não conseguiu, infelizmente o povo acabou se prostituindo em Baal-Peor. Esqueceram-se de Deus, dos seus mandamentos, e acabaram se envolvendo com a promiscuidade e a idolatria daquele local. E acabaram sendo assim, se amaldiçoando quando Deus os abençoava. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas no capítulo de número 26, nós vimos que Deus chamou Moisés e Eleazar, filho do sacerdote, e promoveu um recenseamento onde Deus estabeleceu a partilha das terras, de acordo com os clãs de cada tribo. E Deus os abençoou, e Deus estava com eles. No capítulo de número 27, nós vimos que precisamos confiar em Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Ser zelosos, porque Deus é zeloso. Que Deus abençoe você e abençoe sua família. Que o seu lar seja abençoado pelo Senhor. E que você tenha uma semana muito abençoada, junto com Cristo Jesus. Amém.